Esteja convosco a todos, queridos amados irmãos. Que as bênçãos do Eterno sejam derramadas sobre todos vós, hoje e sempre. E que assim seja. Trago aqui para vocês uma reflexão, algo que eu pensei e cheguei a pensar um tempo, e toda vez que às vezes eu paro e penso, e também muitos pensam sobre isso, no meu caso, se torna até engraçado quando eu penso sobre esse tema em questão, sobre a loucura de alguns homens. Loucura esta em que ponto? A ponto de tentar provar que não existe um arquiteto no universo, que nós e toda essa riqueza de detalhes, de formas vivas de flora e fauna que temos e toda essa complexidade que hoje se encontra em nosso planeta nasceu de um acaso, nasceu de uma explosão. E pode até ter nascido de uma explosão, mas que o Criador estava presente nisso. Mas para muitos cientistas que defendem essa tese e que tentam provar a qualquer custo essa tese de que o universo chegou ao ponto que está e o ser humano e toda essa complexidade de seres e criaturas vivas que temos hoje veio apenas de um acaso, de uma evolução, de uma explosão. Nascia por volta do ano 1948, de duas mentes pensantes, um cientista russo e um padre belga, a teoria da explosão, em inglês Big Bang, que falou e imaginaram em suas mentes que há 10 a 20 bilhões de anos atrás houve a grande explosão, e daí, com o processo de andamento, foi se formando toda a Via Láctea e seres vivos. E foi se formando a cada milhões de anos, a cada bilhões de anos que passa e que passou, foi se formando, se juntando, e tem os pontos exatos e as datas exatas, os anos exatos, eles falam que aconteceu isso, que a Terra ficou amarela, que ficou laranja, que ficou vermelha, e foi se formando, depois surgiu a primeira partícula viva, o primeiro ser, o primeiro organismo unicelular, foi se formando, foi se juntando, chegando a um contexto. Outro cientista hoje já fala que a Terra pode ter surgido, a explosão, a grande explosão, né? Big Bang, em inglês, há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. E tem as datas exatas. Aí eu acho engraçado que quem é que estava lá nesse tempo? Qual a máquina que existe? E se existe, eles estão calados, só pode ser. Por quê? Quem é que estava lá nesse tempo? Há 14 bilhões de anos atrás. Qual a máquina capaz de calcular isso? O ponto exato que aconteceu. E se tem as datas, se vocês forem estudar sobre esse tema, eles têm as datas exatas de quando surgiu como surgiu, a cor que ficou, o universo, e foi se juntando, foi se fundindo, juntando, formou Saturno, formou-se Marte e outras estrelas da Via Láctea, foi se formando, veio o planeta Terra, foi juntando em torno do Sol, próximo do Sol, foi se formando, juntando, ponto a ponto. Os primeiros organismos unicelulares foram surgindo, partículas atômicas, elétrons, átomos, formando até surgir a primeira bactéria, depois disso o primeiro ser vivo, depois deu origem assim, ó, do nada, o primeiro dinossauro, foi surgindo os primeiros dinossauros, foi até que depois veio o asteroide, né, que eles defendem, bateu na Terra, acabou com os dinossauros, depois começou tudo de novo, novos seres vivos, até a ponto de surgir
O macaco ainda tem essa teoria e foi se evoluindo, evoluindo, evoluindo até ficar de pé, os homens das cavernas, e foi surgindo os outros seres vivos e evoluindo, evoluindo em toda a sua complexidade até os dias de hoje. Aí eu paro e digo, foi do nada? Não, foi de uma evolução, que foi se juntando seres vivos, partículas vivas, micro-organismo, e foi formando, se formando, e surgiu no ano tal, há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, foi surgindo criaturas tal, por sequência a sequência, do nada, foi surgindo do nada, um após o outro. Hoje, até veem, ó, esse animal aqui naquele tempo, ele era da água. Mas com o processo de evolução, ele passou a vir para a terra, criar patas e andar. Já foi aquático. Ou esse já foi terrestre, mas com a evolução dos anos, há milhões de anos atrás, se adaptaram e foram para a água, devido a algum cataclisma que houve naquele tempo. Olha só a mente humana. Homens brilhantes que imaginam ser, e ainda tem seus seguidores, que imaginam coisa assim. E tentam a qualquer custo a negar a existência do homem. Aí eu paro para essa máquina perfeita, que é o homem com seus órgãos interligados um com o outro, os seus sistemas, o cérebro com os seus sistemas neurais, que comanda, que interliga todo o corpo. Podia pegar qualquer coisa de exemplo. Aí eu vi um cientista falando de algo, aí eu trago aqui para nós, interessante. O cromossomo. Quando você para analisar e estudar o cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo são estruturas formadas por DNA. A gente já estudou isso no colégio. Que estão localizadas em um núcleo de uma célula eucarionte. Também é no cromossomo onde se situa os genes. A gente estudou isso no colégio na época. Quem estudou sabe. Existem 46 cromossomos no corpo humano. 46. Olha, eu podia pegar qualquer coisa de exemplo no corpo. Seria fascinante, mas eu vou pegar só isso. Tudo é complexo no universo. Tudo é complexo. Vou pegar só esse ponto. Quem estuda ciência sabe. Vou pegar só esse. 46 cromossomos existem no corpo humano. 46. Eu vou pegar só um. Pega em caneta e papel. E vamos agora extrair toda a informação que este cromossomo vai nos dar. Pasmem. 46 cromossomos. Peguei só um. Caneta e papel para a gente escrever toda a informação que a gente possa tirar dele. Minha gente, se a gente conseguir, se consegue, extrair toda a informação que um cromossomo apenas possa nos dar, toda a informação contida nele, era o suficiente para eu montar uma biblioteca com 4.000 livros. E o mais interessante, pasmem mais ainda, olha, 46 cromossomos, só um, extrair toda a informação dele. Era suficiente para eu escrever 4.000 livros. Montar uma biblioteca com 4.000 livros. 4.000 livros de 500 páginas cada um. E aí? Veio do acaso? A gente surgiu do acaso. É isso mesmo? Isso aí tudo se evoluiu numa explosão há 14 bilhões de anos atrás e foi dando origem a seres complexos que evoluiu e chegou a esse ponto do nada. Do nada. Podia trazer também, e vou trazer, na natureza, as árvores, a nossa floresta tropical, a Amazônia. Coisa incrível. Quem estuda ciência sabe. Em apenas um dia de sol. Olha que coisa fascinante. Em apenas um dia de sol, no nosso Brasil, estamos falando aqui, podia falar do mundo, mas eu vou falar do Brasil. Apenas no Brasil. Em apenas um dia de sol, as folhas, quem estuda ciência sabe, as folhas das árvores, em apenas um dia de sol, absorvendo todo o sol, e a floresta amazônica, em grande parte contribuindo disso,
que é a maior floresta tropical do planeta, em apenas um dia de sol, em suas folhas, ela consegue armazenar energia que seria equiparado a 120 mil usinas trabalhando a todo vapor. E aí? Em apenas um dia de sol, as árvores acumulam em suas folhas uma energia esta tal que é equivalente a 120 mil usinas. 120 mil usinas trabalhando a todo vapor. E vocês, cientistas, vêm para cima de mim dizer que nós surgimos do nada e que tudo isso é mera obra do acaso, de uma explosão, de uma evolução de tempo, e pode até ter sido de uma explosão, mas que Deus tem a participação nisso. Muitos cientistas tentaram negar a existência de Deus. Ou desistiram, ou ficaram loucos, ou se converteram, porque viu que toda essa complexidade de riquezas, que eu podia dar exemplo de várias e várias coisas complexas, mas só dei exemplo dessas duas, do homem e das árvores, que já é coisas fascinantes. Eu simplifiquei bastante, para não ficar tão extenso, mas podia dar uma maior riqueza de detalhes. Mas só isso aí já dá para vocês se situarem a grandeza de Deus no universo. Como essa máquina complexa e humana e da natureza, fauna, flora, e toda essa complexidade que temos, é impossível dizer que veio do nada. Que não tem um arquiteto aí que colocou a mão aí e construiu tudo isso. Já um relato recente do Papa, o Papa disse que os cientistas tinham razão, e tem razão em relação ao Big Bang, mas que a mão de Deus está presente aí. A mão de Deus está presente aí, e com certeza. 1 Timóteo 6,16, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e que ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Paz seja convosco a todos. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre vós, hoje e sempre. Que assim seja.